de ler hoje de novo, de repercutir de novo um dos milagres mais recentes que Nossa Senhora fez aqui nesse santuário e que foi para a Dona Elza de São José do Rio Preto. Um milagre estupendo, retumbante, tão retumbante quanto os milagres que Nossa Senhora faz em Lourdes, na França. São José do Rio Preto, 24 de março de 2016. É a filha dela que mandou o testemunho para mim. Marcos Tadeu, quero através dessa carta contar o ocorrido com a minha mãe no dia 10 de janeiro de 2016. Era domingo, ela se levantou falando que não se sentia nada bem. Dei a ela vários chás, medicamentos e de forma alguma teve melhora. Falei várias vezes com ela se queria ir ao hospital. Ela dizia que iria melhorar, quando após houve uma grande piora no seu quadro clínico. Fora atendida na emergência do hospital, onde realizaram vários exames e o resultado demoraria em torno de 2 horas. A médica me chamou e falou que minha mãe estava com gastroenterite e que poderia se tratar em casa. Questionei a médica. Minha mãe tinha caído em 25 de dezembro de 2015 e estava com muitas dores violentas nos locais da costela e dores abdominais. Foram feitos exames e constataram, através do raio-x, que não tinha havido nenhuma fratura. A médica resolveu, pela minha insistência, interná-la e fazer uma ressonância magnética. Disse-me que não tinha quarto disponível e pediu para buscar em casa suas roupas e remédios, e como eu seria a sua acompanhante, buscar as minhas coisas também. Para minha surpresa, quando cheguei em casa, o hospital tinha ligado para o meu irmão Toninho, só tinha o telefone dele, que precisavam falar com urgência com a acompanhante da minha mãe, pois teria que internar urgente a minha mãe na UTI. Voltei para o hospital com todas as coisas, pois pensei que estava tendo algum engano. Fiquei sabendo da gravidade da saúde da minha mãe. Eu fui com ela na maca até a UTI, eu estava sem chão. Ela entrou para a UTI e fiquei na porta. Eles me chamaram às 11h30 da noite para entrar na UTI, pois o médico falou que a qualquer momento ela morreria. No outro dia, segunda-feira, das 11 horas da manhã ao meio-dia, era horário de visita. Levei a garrafinha da água da fonte de Nossa Senhora de Jacareí, fui no santuário no dia 7 de fevereiro de 2015, dia do aniversário da aparição de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz. Minha mãe estava com pancreatite no grau mais grave e não podia comer e beber nada. Quando entrei na UTI, molhei 3 vezes os lábios dela com a água e pedi para Maria Santíssima e o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidar dela. Quando acabei de dar a água da fonte milagrosa de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz para ela, ela começou a olhar firmemente no teto da UTI. Pensei que estava morrendo. Os olhos dela ficaram iguais aos seus, Marcos, quando entra em êxtase e conversa com toda a corte celeste. E disse-me: estou ouvindo a música da Nossa Senhora Rosa Mística. Eles, Maria Santíssima e o Marcos Tadeu, estão aqui rezando o rosário. Fiquei impressionada, pois acabara de dar água da fonte de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz para ela. Quando foi à noite, como era gravíssimo o estado de saúde dela, todos os meus irmãos queriam vê-la. Foi o meu irmão Marcelo e minha irmã Margarida, e o médico falou para eles. Fizemos um ultrassom nela e constatamos que o quadro clínico dela agravou mais ainda, pois além do pâncreas estar paralisado, pancreatite,
O fígado dela está muito inchado, está tendo já falência múltipla dos órgãos. Esperem a qualquer momento a sua morte e preparem o funeral. No dia seguinte, bem cedo, levaram minha mãe para fazer uma ressonância magnética. E para a surpresa dos médicos, minha mãe não tinha absolutamente mais nada. O médico falou que ela tinha recebido um milagre. O doutor Marco Antônio e o doutor Fábio falaram com toda certeza que ela recebera um milagre. Minha mãe disse-me durante a noite que ouviu por uma segunda vez Nossa Senhora e você, Marcos, rezando o rosário de novo junto da cama dela. Por 2 vezes, minha mãe relatou que recebera sua visita e de Maria Santíssima rezando o rosário. Ela não via vocês, só ouvia. Ele, o médico, pediu para dar uma sopa para minha mãe. E se ela se sentisse bem, é que realmente suas funções do pâncreas e o fígado estavam completamente normalizadas. Minha mãe comeu e se sentiu absolutamente bem. No jantar, deram novamente a sopa e tudo ocorrera bem novamente. Mandaram para o quarto na quinta-feira e fizeram todos os exames de sangue. Deu tudo normal. Inconformado, indignado, o médico repetiu os exames de sangue na sexta-feira e deu tudo normal novamente. Deu alta no mesmo dia e pediu para retornar daí 3 dias no seu consultório. E no consultório falou para minha mãe: a senhora é um milagre de Deus. Ainda inconformado, o médico pediu que dentro de 1 mês minha mãe voltasse para fazer um ultrassom no pâncreas dela e toda a região abdominal. Para a surpresa do médico, quando após 1 mês retornei no seu consultório para fazer o exame do ultrassom e ver o resultado dela, do ultrassom dela, da minha mãe, ele disse-me: geralmente, quando alguém passa pelo problema que sua mãe passou, os cistos ficam no pâncreas e os exames deram tudo normal. Como se o pâncreas da minha mãe fosse o pâncreas de um bebezinho. O médico disse-nos, para mim e para minha mãe, que está falando do milagre da minha mãe para todos na Faculdade de Medicina, a FAMERP, aqui em São José do Rio Preto. Marcos Tadeu, eu amo você e toda a minha família também. És um profeta e ao mesmo tempo um anjinho. Que bondade, meu Deus, estou tão longe disso. Estou tão longe de ser anjo quanto o sol está da terra. Continue firme para continuar mudando corações tíbios e incrédulos. Meu Deus, estou quase precisando, tendo que usar óculos, estou quase colocando a carta na cara para conseguir enxergar. Minha vista está muito ruim, está cansada já. Continue firme para continuar mudando corações tíbios e incrédulos. Observação: a minha mãe, eu e meu irmão, que está entregando a carta, rezamos todos os dias contigo, no CD ou na internet, o rosário meditado. Fique com Maria Santíssima, com toda a Santíssima Trindade, todos os santinhos, santinhas e anjinhos do céu. Obrigada por tudo. Amamos todos vocês aí de Jacareí. Maria de Lourdes Gomes, São José do Rio Preto. Muito bem. Primeira coisa sobre este milagre aqui. Esse milagre é um milagre de primeira grandeza, um milagre de primeira classe.
Por quê? Ele aconteceu em menos de 24 horas. Para que uma cura seja considerada milagrosa, as normas, que a igreja colocou são as seguintes: o milagre tem que ser rápido, e nesse rápido está aí entre 12 e 24 horas. Se uma pessoa que estava em fase terminal for curada num espaço de 12 a 24 horas, e se a cura era impossível, muito difícil, isso é um milagre. Segunda coisa, a doença curada tem que ser muito difícil ou impossível de curar. Terceira coisa, se a cura permanecer, depois da pessoa curada e a doença não voltar mais, isso é um milagre. Quarta coisa, a cura não pode ter sido realizada nem ajudada, por medicamento ou tratamento médico algum. Ela tem que ser uma cura feita diretamente por Deus, por Nossa Senhora ou pelo santo ao qual se pediu, se rezou, Então, não pode ter sido fruto de nenhum remédio ou medicamento, Se a cura for constatada posteriormente, que ela permanece por exames posteriores à cura, ela é considerada um verdadeiro milagre, Se a pessoa tinha uma doença muito grave ou muito difícil de curar, constatada clinicamente por exames antes do milagre, e há exames posteriores à cura que comprovam que a doença não existe mais, e que o órgão que já estava completamente deteriorado pela doença, morto pela doença, destruído pela doença, está completamente normal e funciona sem a ajuda de nenhum medicamento, isto é um verdadeiro milagre. A cura da dona Elza se encaixa perfeitamente aqui. Primeiro, a pancreatite dela foi constatada pelos exames antes da cura. Lá no prontuário médico dela, está todos os exames lá, que inclusive os filhos dela e o meu querido seu Valdecir Zago, meu super amigão, E também, por que não, um outro pai espiritual que eu tenho lá em Birigui, já conseguiram todo o prontuário médico da dona Elza. Era para eles terem trazido aqui no final de semana passado, mas o carro deles deu problema. Brevemente eles vão trazer todos os exames de antes e depois da cura. Muito bem. Segunda coisa, a cura da dona Elza foi realizada no período de uma noite, ou seja, em 6 horas apenas. Isso é considerado um milagre rapidíssimo. Portanto, é uma cura verdadeiramente milagrosa. Terceira coisa, o pâncreas dela, que já estava em falência, o fígado em falência, foram completamente restaurados, por Nossa Senhora. E não só funcionam perfeitamente hoje, como inclusive o médico fez os exames 1 mês depois e disse: quando a pessoa tem pancreatite, mesmo quando sara, o que é muito difícil escapar da morte, mas quando sara, ficam cistos no pâncreas da pessoa. E no fígado da senhora, no pâncreas da senhora, não ficou nenhum cisto. É como se o pâncreas da senhora fosse um pâncreas 0 quilômetros de um bebezinho recém-nascido. Isso é outra coisa impossível. Pancreatite que não deixa cisto é impossível, isso não existe. E no dela não ficou cisto nenhum. Quarta coisa, A dona Elza foi curada em janeiro. Nós já estamos indo para maio. E a cura dela permanece até hoje. Nunca mais a pancreatite voltou. Isso significa o quê? Que esta é uma cura de primeira grandeza. É um milagre de primeira grandeza, de primeira classe,
como os milagres que Nossa Senhora faz no Santuário de Lourdes, na França, onde ela apareceu Santa Bernadette, que vocês já viram muito bem, né? Nos 4 filmes que eu fiz sobre as aparições de Lourdes, né? A Jeanne Fretel, o Jean-Pierre Belly, né? A Delísia Tiroli, né? Todas, a Marie Bigot, todos aqueles miraculados lá de Lourdes. A cura da Dona Elza é do quilate daquelas curas lá de Lourdes, é do calibre daquelas curas de Lourdes. E é uma cura tão extraordinária, né, que até os médicos da FAMERP, gente, uma das faculdades mais importantes do estado de São Paulo, do nosso estado e do Brasil, os médicos estão falando que a cura da Dona Elza não tem explicação nenhuma pela medicina, pela ciência atual. Inclusive, o Dr. Marco e o Dr. Fábio deram até uma declaração, né? Quiseram dar uma declaração para juntar nos exames que a família vai trazer para mim, relatando, né, que nos muitos anos, né, de medicina que eles têm, eles nunca viram acontecer uma cura como essas que aconteceu. E vejam, outra coisa extraordinária. A cura aconteceu em 2 estágios. Primeiro, começou com a água da fonte milagrosa de Nossa Senhora aqui fora, a fonte a qual Nossa Senhora me levou daqui aonde estão as imagens dela de São José e de Jesus até lá, e apontando no chão, na terra, disse: Marcos, ajoelhe-se aqui e cave aonde eu estou mostrando para você. Isso no dia 21 de fevereiro de 1999, quando eu tinha 22 anos. Eu não vi água nenhuma ali, não tinha água nenhuma, só tinha barro, né? Porque tinha uma enxurrada, uma água que descia lá de cima do morro, passava por aqui, aonde hoje é a frente da capela, caía ali no córrego e ia embora, né? Então, Nossa Senhora, bem ao lado, Nossa Senhora disse: cave aqui. Eu comecei a cavar, tirar toda aquele barro, aquela terra, aquelas pedras que tinham ali, e então a água começou a jorrar. Era a fonte milagrosa de Nossa Senhora, que tantas curas já fez. E a Dona Maria de Lourdes, filha da Dona Elza, pegou a água da fonte, né, que ela levou na nossa garrafa, que está aqui tão linda. Minha garrafa, que é o meu tesouro, meu troféu. A garrafa em forma da rainha e mensageira da paz peregrina, né? Nossa garrafa lindíssima, para você levar a água da fonte de Nossa Senhora e dar para os doentes, seus amigos, seus familiares. A Maria de Lourdes, né, levou a água da fonte de Nossa Senhora aqui em fevereiro, no aniversário das aparições de fevereiro do ano passado, o mesmo dia em que nós inauguramos o sol aqui do altar. Lembram? Que dia aquele, né? Pois é. Ela levou a água naquele dia, guardou durante 1 ano e deu para a mãe dela, quando a mãe dela estava lá doente, né? Agonizando no hospital. Os médicos disseram: esperem a morte dela a qualquer momento e preparem os funerais. Ela molhou com algumas gotinhas ali a boca da mãe dela com a água da fonte. A mãe dela, que estava desacordada, né, em coma, entubada na UTI, abriu os olhos. Ela pensou que a mãe estava morrendo. Mas aí ela começou a dizer: eu estou escutando o Marcos Tadeu cantar o canto da Rosa Mística. Rosa mística, rosa mística, rosa mística, não chores mais, né? Nosso canto da Rosa Mística da Trezena. E em seguida, ela disse claramente que ouvia Nossa Senhora e eu rezando o rosário junto a ela. Reconheceu a minha voz nitidamente. E isso 2 vezes. E o interessante dessa cura é que Nossa Senhora quis me associar a ela nesse milagre. Ela me levou misticamente, né, até a Dona Elza. Juntos, eu e Nossa Senhora, rezamos o rosário por ela e em 6 horas ela sarou. E não é a primeira vez que acontece isso, não.
uma vez lá no Ceará, numa cidade onde eu fui fazer cenáculo há uns 20 anos atrás, né? Foram cenáculos muito bonitos, né? O povo de lá aceitou as mensagens de Nossa Senhora, Rainha e Mensageira da Paz de Jacareí, com muito amor. E eu me lembro muito bem que eu tinha abraçado um pai com uma criança no colo, no final do cenáculo lá. Aí eu vim embora tudo,